Aí, meu caro, Boa noite. A seja gente. bem-vindo. Muito obrigado. Ainda bem que nós não teremos o júri virtual, porque senão eu não sequer conseguiria entrar em plenário. Boa noite. E Ah, eu acho que não vamos. só eu, como outros colegas também, seja do ah, Ministério Público da Advocacia, que ainda engatinhamos dessa tecnologia aqui, mas enfim, a agradeço ban- aí aos colegas que têm esse know-how aí para nos auxiliar. Muito obrigado pelo convite, Douglas. Isso foi uma condução coercitiva, Walter? Mais ou menos, mas a gente não nega, né? É, enfim, Você, mas você chamando é uma ordem, nunca vai ser uma condução. Muito obrigado. cara, é um prazer imenso, é um prazer imenso te encontrar, Nossa, mestre nem fale. Bowser, uma das referências indiscutíveis do nosso júri brasileiro. É um prazer imenso estar aqui com. E aí, não sei se. Aí, pronto. É, Voltou. deu um delay. Deu. Aí, e agora? Perfeito. Eu saí do Wi-Fi e fiquei no 4G agora. Mas Eu estou optando pelos duas. é, foi, ainda que virtualmente um prazer imenso te reencontrar, enfim. Você foi um dos presentes aí que essas passagens aí para o Brasília me trouxe. E, sobretudo, é uma alegria poder partilhar aí com os amigos aí da nossa rede, com os nossos seguidores, a tua presença. Digo a todos que estão diante aí de um franco atirador do Tribunal do Júri, um batedor de recordes, um homem com mais de 1.000 júris, e detentor de um recorde singular. Quantos júris consecutivos, Baldo? 109. 109, 109 sessões plenárias consecutivas, sem nenhum dia útil de intervalo. Isso é uma coisa fantástica. Enfim, seja bem-vindo aí. Eu passo para você aí a palavra para as suas considerações aí iniciais. Olha, Douglas, sinceramente, eu acho que só estou aqui graças a teu sobrenome, né? Cavalheiro. Cavalheiro por excelência. Porque não fosse isso e não fosse também as redes sociais, eu acho difícil a gente ter essa possibilidade de nos reencontrarmos exatamente nesse período de pandemia, onde todos estamos aqui, de certa forma, apreensíveis, não só pelo efeito que o vírus trouxe para a nossa sociedade, mas principalmente pelo efeito que o vírus trouxe para a nossa profissão. Profissão como um todo, né? Judiciário, Ministério Público, advocacia e aqueles que dependem da nossa função, que agora eu me pergunto, em razão de todas essas portarias, resoluções que vêm saindo, seja do governo federal, municipal, estadual, inclusive dos próprios órgãos do Tribunal de Justiça e Ministério Público, se nós somos efetivamente essenciais à administração da justiça. Porque se supermercado pode abrir, se cabeleireiro pode abrir, se hospital, os médicos lá estão, a polícia está atuando, por que nós não podemos fazer a nossa função, se já que dizemos que a Constituição nos coloca como essenciais à administração da justiça? Essa é a primeira pergunta que tem que ficar aí para todo mundo. Se somos essenciais à função da justiça, então significa que a justiça é essencial? Então a justiça, de certa forma, não pode fechar suas portas da forma como está fazendo. É Exato. momento de rever todas essas resoluções. Esse é o meu boa noite para todo mundo, nesse sentimento de impotência,
né, de quase entrando com habeas corpus, seja ele como salvo-conduto, para que eu possa voltar a trabalhar sem que haja uma reprimenda posterior, ou seja, com habeas corpus para que eu possa voltar a trabalhar para fazer aquilo pelo qual eu estudei, pelo aquilo que a qual me empenho. Não vejo nem que é caso de mandado de segurança, é caso de habeas corpus, meu direito de ir e vir, que está sendo tolhido. Então, meu boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu estive presente numa discussão, até inclusive a convite teu, num debate da Abracrim, alguns dias atrás, e eu vi uma colocação muito interessante sua, e com a qual eu me identifiquei muito, que tratava do seguinte: nós, sobretudo profissionais do júri, e particularmente nós, servidores públicos que atuamos no júri, e aqui incluem-se nós, promotores do júri, e os defensores do júri, principalmente das varas especializadas, nós que não fazemos nada além do júri. A nós chega a dar até uma sensação de constrangimento por estarmos aí desde março apenas oficiando nos processos, uma vez que o plenário, o vestir a beca, o fazer uso da palavra, o ir de frente ao público, de frente ao conselho de sentença, é o nosso ofício, é aquilo para que somos pagos, é o nosso dever de função. Na verdade, sendo alijado. É a nossa, não é só a nossa missão constitucional, eu acho que isso daí seria uma colocação dogmática demais ao meu sentir. Isso, na verdade, é a nossa função social. Cada ser carrega a sua função social. O sapateiro tem a sua, o comerciante tem a sua, o vendedor de pipoca tem a sua, o promotor de justiça também tem a sua. E a nossa função social, enquanto promotores do júri, é estar lá no plenário, vestindo a beca e promovendo ali o seu pedido de condenação, o seu pedido de absolvição, mas, enfim, promovendo a justiça de acordo com a sua íntima convicção. E nós estamos privados disso por conta da pandemia. Acho que alguma solução é preciso se adotar com relação a isso, urge uma solução com relação a isso, e a comunidade jurídica como um todo quer me parecer, ela mais ou menos é uníssona nesse sentido, né? E nós temos aí agora, para acalorar esse debate, e esse, na verdade, é o ponto central do nosso tema, uma proposta de solução para isso, né, que veio do CNJ. Nós vamos daqui a pouco entrar mais profundamente nela, que visa restabelecer essas atividades, mas que tem causado alguma polêmica sobre alguns pontos, né? Enfim, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Perfeito. Mas eu não sei, até conversando contigo agora há pouco, quis me parecer, e ao que me parece isso foi um entendimento comum nosso, que antes da gente discutir a possibilidade de um júri realizado virtualmente, de um júri realizado por teleconferência, de um júri televisionado para os jurados, né? E aqui eu faço até um adendo. Eu digo televisionado pelo seguinte: entre eu me dirigir aos jurados por teleconferência, eu estando na minha casa, como eu estou agora, por exemplo, vamos supor que a minuta de resolução seja aprovada nos moldes... Eu estou com o pijama por baixo. Oi, exatamente. O André Stefan cogitou essa possibilidade. Exatamente. De o advogado não estar presente e o promotor fazer uso dessa colocação ao final. Eu estou aqui com vocês e não estou em casa com o pijama por baixo da beca. Mas aqui estou na minha casa de pijama por baixo, né? Mas jamais deixaria de estar no front perante os meus conselhos de sentença, né? Exatamente, aquilo que tu colocou no debate da Abracrim, né? Nós que somos da verve do júri, nós jamais nos afastaríamos disso. Mas outra coisa que foi colocada lá, né? Há quem faça júri sentado.
Então, Sim. Até fui eu que coloquei. Exatamente. A partir do momento em que a resolução abre a possibilidade, nós temos que trabalhar com a possibilidade. E quando eu falo júri televisionado, eu digo júri televisionado pelo seguinte: você está conversando comigo agora, e em razão do nosso colóquio ser um colóquio interativo, eu necessariamente preciso estar aqui neste momento para interagir contigo. Caso contrário, você vai me fazer uma pergunta e eu não vai obter uma resposta. Exatamente. Agora, em havendo uma situação em que você seja um mero ouvinte, uma situação em que você não abra a boca para falar, eu poderia muito bem, durante 1 hora ou, quiçá, 1 hora e meia, gravar a minha fala, editá-la adequadamente e simplesmente mandá-la num pendrive ou da minha própria casa, disparar essa fala em vídeo e não ficaria nem com a beca cobrindo o pijama. Eu ficaria sentado num banquinho ao lado da máquina, enquanto a máquina reproduz o filme, assistindo um filme da Netflix. Exatamente. O que seria muito pior, não mudaria nada. Sabe que eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade, uma vez que a minuta de resolução ela prevê essa possibilidade de que a parte opte em estar presente ou estar em home office, digamos assim, né? Sim. Ora, se eu conheço o processo, faço uma leitura do processo em 1 hora e meia e pelo que aquilo que eu acho já está bom para ser colocado para os jurados, deixa correr aí a minha fala durante 1 hora e meia e os jurados que decidam, né? A questão que eu vejo, Douglas, é exatamente isso. Quem é do tribunal do júri, principalmente das varas especializadas, que nós somos aí 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, não sei quantos ao total nós somos titulares de varas especializadas do júri, jamais vão fazer isso, né? Sim. Como também nas comarcas intermediárias, em que tenha o promotor do júri, também não vai fazer isso. Mas o júri, se nós colocarmos o Ministério Público de 1988 para cá, nós sabemos que nós temos críticos ao Tribunal do Júri, inclusive dentro da nossa própria instituição. Sim. Tem pessoas que fazem concurso para ser promotor de justiça, mas que não querem fazer o Tribunal do Júri. Que tem horror ao júri. Exato. O advogado, sendo nomeado dativo, é porque ele se inscreveu, então ele está disposto aqui, né? Até porque é uma vitrine para todos aqueles que estão ali começando a sua carreira. Mas para o promotor de justiça, que ingressa na sua carreira como substituto e vai lá para uma inicial nos rincões de seus estados, ele não tem como escapar do Tribunal do Júri. Ele não tem como dizer assim, eu não gosto do Tribunal do Júri, eu não quero fazer Tribunal do Júri. Ele vai ter que estar lá um dia ou outro, ele vai ter que estar. Eu não conheço alguém do Ministério Público que tenha chegado à Procuradoria de Justiça, pelo menos uma vez ter feito um júri. Né? Não tem como. Mas não tem como. Então a pessoa é mais ou menos assim, você entra... Eu teria vergonha de dizer isso. Eu não faço júri. E olha que aqui no estado do Paraná, nós chegamos a criar uma vez um centro de apoio ao Tribunal do Júri, do qual por isso que eu cheguei nesse número, muito cedo na minha carreira, porque tinha colegas que não se dispunham a fazer o júri, mas como eu estava ali para tudo e para todos, eu fui fazer júri para muitos colegas que corriam da raia, digamos assim, e essa palavra não pode dizer outra, não porque eu sou mais preparado, não, mas é que eu gosto da instituição do júri, eu respeito a instituição do júri. Eu fui advogado do Tribunal do Júri e eu acho que, como a gente veio da advocacia do Tribunal do Júri para o Ministério Público, há uma vantagem, porque eu sempre leio o processo como advogado, baseado no princípio da presunção da inocência, querendo, de todas as formas, defender aquela pessoa. Só que acontece, quando chega ao final, eu digo assim, desculpe, companheiro, mas não vou conseguir te defender.
né? Mas eu posso te acusar, então é o que eu vou fazer por você. Então, eu acho que essa facilidade do estudo, na preparação Sim, do júri, para sim, quem vem da advocacia, é bem mais simples. sim, Eu já fiz júri com colegas que eram da instituição do júri, foram titulares da instituição do júri e hoje estão na defesa. E eles não se sentem confortáveis, né? sim, Porque eu verifiquei que o direito deles mudou de lado. Antes era no bolso direito, agora está no bolso esquerdo. Então, isso fere aquele princípio nosso. A gente vai lá por coração, por consciência, por amor à causa. E não é, pelo valor, porque, embora eu tenha feito mais de 1.000, como você bem colocou aí, se eu fizesse 30 júris no mês, o meu salário seria o mesmo. Enquanto que um advogado, para sentar ao nosso lado, seja como assistente de acusação, ou seja como defensor, você sabe muito bem a exorbitância dos valores que está sendo cobrado por aí. exatamente. E você fez uma referência importante aí à Constituição de 88, que remete aí a um histórico que eu acho que convém a gente levantar. É, eu também corroboro dessa experiência, eu também advoguei no júri antes de ingressar no Ministério Público, é, e vivia essa experiência no final da década de 90, quando foi a minha estreia em plenário, vi o júri mudar ao longo desse tempo em uma série de aspectos. Mas quando entrei no Ministério Público, o júri não tinha mudado em praticamente nada com relação ao período em que eu havia advogado no júri. O júri ainda tinha toda aquela carga litúrgica que Todo o romantismo. que eu havia conhecido ainda enquanto estudante de direito que era de uma certa forma descrita nos livros de reminiscências e tudo mais. Exatamente. O júri ainda era aquele templo litúrgico ao qual os apaixonados almejavam e para o qual aqueles que por ele se apaixonavam vinham a se preparar ao longo do curso de Direito para nele atuarem depois. Só que depois, um pouco mais tarde, o júri começou a sofrer alguns golpes, na minha opinião, ao meu sentir, que lhe foram um tanto cruéis. Eu destaco, né, nessa trajetória aí, principalmente da década de 2000 para cá, a retirada do libelo crime acusatório. E eu não digo a retirada do libelo crime acusatório exclusivamente falando na condição de promotor de justiça. Eu digo a retirada do libelo crime acusatório pela liturgia do júri como um todo. Porque... Se me permitir um parênteses aí, claro. A retirada do libelo, ela dificultou a confecção atualmente dos questionários feitos ao júri popular. Porque antes, praticamente, a gente já dava de mão beijada ao juiz, né? Qual era a acusação a ser feita, e a defesa, por sua vez, claro, nem sempre, mas a contrariedade do libelo já trazia os quesitos praticamente prontos ao juiz. Sim. Hoje, praticamente, a gente tem que esperar o final da sessão, não todas, é claro, né? Até porque o outro golpe que a gente recebeu em 2008, é aí que nós nos encontramos, a possibilidade da defesa renovar qualquer outra tese na tréplica, que até então é proibida. Ou Sim. seja, você está aí, entre aspas, trabalhando, digamos, uma hipótese, com uma tese de negativa de autoria, quando daqui a pouco, na tréplica, vem uma legítima defesa, da qual nós nem discutimos, né? Então, isso é por aí. Desculpe o parênteses, te apartei. Não, mas foi muito oportuno, porque vem a calhar com o que eu estava colocando,
que quando eu falo do libelo, eu não me refiro ao libelo enquanto uma perda para o órgão do Ministério Público, que era o ator processual que promovia a leitura do libelo. Mas o libelo crime acusatório, e aqui é claro que existe um pequeno percentual de romantismo no que eu estou falando. Mas nós estamos aqui falando dentro de uma ótica de respeito à liturgia. A liturgia. Do júri. E o libelo crime acusatório, ele era o portal do julgamento pelo tribunal do júri. Tem uma colega que está aqui fazendo uma indagação. Podem explicar o que é isso? Vamos nós aqui, Balzer, nós temos, mas é que nós temos a supressão do libelo, ela é antiga, e nós mais ainda. Mas nós temos uma missão importante, que é nos dirigirmos à juventude e transmitir à juventude esses fatos. Vamos responder a Caroline Caputo aqui. Caroline, é o seguinte: havia, antes dessa modificação, a previsão de uma peça processual que era redigida pelo Ministério Público, antes do julgamento se realizar. Os autos vinham ao Ministério Público para a confecção de uma peça chamada libelo crime acusatório. E nessa peça, cabia ao Ministério Público essencialmente indicar por artigos, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Por libelo crime acusatório, o Ministério Público provará. Artigo 1º. No dia tal, a tantas horas, o réu desferiu todos nós temos isso decorado. Né? Por libelo crime acusatório, diz a Justiça Pública contra o réu fulano de tal, por isso esta mesmo. E na melhor forma de direito, quem sendo necessário provará. Provará, isso aí. Ele tinha esse cabeçalho, né, que era um padrão, né, quem sendo necessário provará, que na verdade se abreviava, né, Balzer? ESN, né? ESN, em sendo necessário. ISP. E aí se redigiam os artigos, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Que era uma síntese de toda a acusação já formulada pela pronúncia. Exatamente, e em cada artigo vinha cada um dos pontos cruciais da acusação. O primeiro deles se referia ao fato, o segundo à materialidade, enfim, a autoria, e aí seguiam-se as qualificadoras e tudo mais. Cada ponto relevante da acusação merecia um artigo do libelo crime acusatório. E o colega Jefferson está perguntando se todo o júri começava assim. Sim. Tanto sob que pena de nulidade. A não leitura do libelo crime acusatório era causa de nulidade. E então todo o júri começava, havia um dispositivo do Código de Processo Penal, vocês podem procurar na internet códigos penais, o Código de Processo Penal antes da modificação. Quando que ele foi suprimido, Balzer? Foi em 2008. Em 2008? Pela 11.689. Dizia o Código de Processo Penal: o promotor de justiça lerá o libelo crime acusatório e promoverá a acusação. Essa era a dicção original do Código de Processo Penal. Então, naquela época, só para orientar ainda, às vezes o promotor que não era muito do ramo esquecia-se de ler o libelo crime acusatório e a defesa ficava silente e fazia consignar na ata que o promotor não leu o libelo e obrigatoriamente em preliminar arguía aquilo e não era de se esperar que o tribunal mandava se fazer o júri novamente simplesmente pela ausência da leitura do libelo. Era uma muita formalidade. Mas, embora ela fosse uma peça extremamente formal, ela faz uma falta tremenda atualmente, eu vejo dessa forma. Eu também sinto. E eu acho que a perda do libelo crime acusatório ela foi muito grave para o júri, em primeiro lugar. E principalmente para nós que atuamos
única e exclusivamente desta fase em diante. Exatamente, exatamente. Porque ela, de uma certa forma, ela estabelecia as linhas retangulares dentro das quais a discussão ou a dialética haveria de se desenvolver, mas, sobretudo, ela estabelecia um grau, porque hoje você vê, e a gente vê por aí, aqui eu estou falando agora com viés de corregedoria, fiquei 7 anos na corregedoria, assisti muita gente fazendo júri. Hoje você vê o júri começar de um jeito diferente. Uma coisa é você iniciar o júri, muitas vezes a forma como você principia algo define a forma como você, como essa coisa vai atingir o objetivo lá, exatamente. Quando o primeiro ator a falar, eu não estou dizendo isso por ser o órgão do Ministério Público, por eu ser promotor de justiça, mas quando o primeiro ator a falar se levanta, toma uma peça em mãos e diz, por libelo crime acusatório, diz a Justiça Pública contra o réu fulano de tal, que por esta melhor forma de direito, quem sendo necessário provará. Aí vai, segue, artigo 1º. Ali já era dado o tom do julgamento. Exatamente, você falou tudo. Exatamente, ali era dado o tom do julgamento. Você a seriedade, tonaliza... a formalidade, a solenidade, ali você dava o poderio, você encarnava exatamente ali, a tua num posição. Julgamento que começa assim, não há espaço para um orador falar sentado, não há espaço para alguém fazer gíria, brincadeira. Não, ali você estabelece que o júri é um ambiente sério, é um ambiente secular, é um ambiente de altíssima... Concordo. Complexidade. Perfeitamente. O libelo crime acusatório você dava o tom. Inclusive, veja, até mesmo quando você fosse pedir a absolvição. Exatamente. O tom da leitura já não e sendo necessário. E sendo necessário, nós tentaremos provar, exatamente. Mas não sei se aqui hoje... Né? Bauser, e olha só, nós temos 2 confirmações aqui desse pensamento. A colega Eliane Gaia, a nossa rainha do júri lá do Pernambuco, confirmando, dizendo ela, uma era fantástica a leitura, era fantástica a leitura do libelo, e o colega Alexandre Moraes aqui embaixo dizendo perfeito, ambos concordando, 2 ícones do júri brasileiro. Olha aí, nós estamos sozinhos. Concordando com isso. Então nós tivemos aí já uma grande pancada, no plenário do júri, com a perda do libelo nesse primeiro momento aí. E eu coloco como segunda pancada em 2008, que até agora, se alguém aí que está nos ouvindo puder me explicar ou justificar, Douglas, a redução dos horários dos debates e o aumento do horário da réplica e da tréplica. Ora, porque a réplica e a tréplica era para você rebater pontos específicos. E facultativa. E facultativa. Atualmente, veja, você, de certa forma, se você não for a réplica, ou se for apenas para rebater um ponto que a defesa trouxe e você deixou passar em branco, você reabre uma nova discussão. Num júri que tenha 2 ou mais 3 réus, 2 horas de tréplica, né, no caso para a defesa. Então, eu me recordo, aqui a título apenas de ilustração, antes de 2008, eu deixava sempre para ir à réplica. Eu falava menos, mas iria à réplica por 30 minutos apenas. Hoje em dia, como é 1 hora, sinceramente, são raros os casos que eu volto à réplica. São apenas aqueles casos em que eu não consigo, no primeiro tempo de debate, expor toda a prova, que me obriga a voltar à réplica, tanto que eu revelo, eu voltarei à réplica, e volto mesmo. Em outros casos, eu fico, né, com aquela estratégia, se voltaremos ou não para a réplica. Isso é uma faculdade do Ministério Público que a gente tem que, daí, claro, avaliando a defesa aposta se voltaremos ou não a réplica. Mas antigamente era uma estratégia que eu sempre me utilizava.
30 minutos não vai, nós não vamos perder muito tempo, e muito pelo contrário, vamos ganhar, você vai rebater um ponto específico. Exatamente. Atualmente, e até agora eu não consegui alguém que me justificasse o porquê dessa alteração. Mais o que me parece mais uma modificação feita. Eu sempre sou um otimista no que diz respeito à apreciação da boa intenção alheia, sabe, Baldo? Claro. Eu nunca quero crer que as coisas, mesmo aquelas que dão errado, são feitas com a intenção disso. Acho que, na verdade, isso talvez seja fruto de uma reflexão pensada, talvez por falta de embasamento, por falta de consulta, enfim, mas que trouxeram, enfim, ao final, resultados não muito produtivos para o júri, eu diria. Na prática, exatamente. E a outra mas questão... o fato é... Desculpe. Pode dizer. Mas não, terminei o fato do... Não, pode dizer. Não, daí outra questão que eu também ia colocar, ou seja, tirar o libelo, veio um sistema obrigatoriamente audiovisual. Ou seja, antes de 2008, os colegas que aqui estão nos assistindo, que são dessa época, nós entregávamos cópia do processo ao jurado, quando não entregávamos os originais aos jurados, para que nós ficássemos com a cópia, para que eles analisassem a prova. Hoje em dia, eu me sinto um DJ, escolhendo entre os áudios visuais que a gente colheu na fase sumária, os melhores momentos para ser colocados. E quantas das vezes, esse aparelho, deu problema e eu não pude apresentar a prova. E os jurados não podem conhecer a totalidade da prova do processo. Então, eu sempre fui contra esse sistema audiovisual, eu queria que fosse audiovisual, mas ao mesmo tempo degravado. Fomos votos vencidos, todo mundo. Mas há caso e não. E quantas vezes a audiência que foi gravada numa comarca, quando vai para outra, ou o sistema não é compatível, não dá para ouvir o que a testemunha fala, não dá para entender o que o réu fala. Eu já fiz júri aqui que eu falei, olha gente, a prova está aí, mas eu não tenho como apresentá-la porque ela está muda. Então eu tenho que pedir absolução. Eu trabalho com um sistema em que eu crio uma conexão Wi-Fi para poder passar as imagens do meu iPad sem fio para eu poder ficar perto dos jurados, e numa ocasião eu errei o álbum e passei o álbum de fotos dos meus cachorros. Exato, mas veja só, agora, passado 12 anos, né? 12 anos a gente se aprimorou, claro, né? Mas e os primeiros júris, os primeiros segundos, terceiro mês lá, que a gente não sabia nem como mexer. E outra, aqui no estado do Paraná, pelo menos na vara que eu trabalho, o aparelho é do judiciário, nós não podemos mexer. É só o juiz e seu assessor. Ou seja, eu dependo de um funcionário do juiz para colocar no ponto em que eu quero. O Ministério Público ainda não cedeu uma aparelhagem aqui para nós fazermos isso. Então, imagino em outras comarcas, em outros rincões mais, não digo mais pobres, mas com menos condições, menos recursos. Sim, né? sim. Então, esse problema do audiovisual foi outro problema, fora a limitação do tempo, porque às vezes nós temos casos em que foram ouvidas 25 testemunhas em 2 semanas, e nós temos 1h30 para apresentar. Não há melhores momentos que revelem a verdade do fato. É muito difícil. É muito difícil você compilar não tudo tem isso. Como, não tem como. E aí, a verdade é que você precisa fazer na sua casa um trabalho de edição, fazer uma assinatura do Adobe Premiere, fazer um trabalho de edição e soltar um videoclipe ali. E a PADECAL veio com o quesito genérico. Aí é a PADECAL total, né, o quesito genérico, em que o jurado absolve o acusado, que muitas vezes é absolvido e nem nós sabemos o porquê que foi absolvido, porque naquele tempo, antes do quesito genérico, em caso de negativa da autoria. Autoria comprovada, materialidade comprovada, o réu estava condenado. Aí veio o quesito genérico, ou seja, aí absolve-se. Mas absolveu-se porque se a tese única era negativa de autoria. Né? Então, aí foi a PADECAL,
principalmente para nós que atuamos na acusação do Tribunal do Júri, né? E esse quesito genérico agora vem ganhando força. Eu me recordo que havia uma grande discussão, eram vários projetos no Legislativo na época, porque havia uma grande discussão em torno da legítima defesa, que era prejudicada pela fracção dos quesitos. Mas bastaria para isso você resumir a legítima defesa num quesito só, ou não havia necessidade do quesito genérico, enfim. Mas, enfim, com todos esses impactos, nós chegamos aí, acabamos fazendo uma viagem no tempo, né, Baldo? Sim, ótimo. E chegamos nessa minuta agora. Acho que singramos aí, né, nessa conversa nossa aí, a bem dizer, quase 2 décadas aí de história do Tribunal do Júri, desde da fase anterior ao libelo crime acusatório, todos os impactos que o júri recebeu. E estamos aí diante agora de uma minuta que impacta grandemente o plenário do júri, impacta grandemente a atuação dos tribunos do júri, que é objeto do nosso assunto, o objeto do nosso encontro. Então, o que você leu nessa minuta que mais te assustou? Não vou te perguntar o que é que te assustou, porque até pelo teu olhar aí eu tô deduzindo que seja mais de uma coisa. Eu vou te perguntar o que é que mais te assustou, Baldo. Qual seria o primeiro ponto aí? Não, na verdade o que mais me assustou eu não sei porque, eu acho que é por isso que a gente faz direito, que a gente lê, né? Mas você veja, o que mais me assustou foi o que assustou todo mundo no começo, júri virtual. Então, essa manchete que foi, de um primeiro momento, colocada, eu não sei se a propósito ou mal colocada, enfim, ou fake news, seja lá o que for, né, estamos nessa moda agora de fake news, ver assim, proposta de júri virtual. A primeira coisa que me assustou foi a manchete, né? Aí eu falei, não é possível que alguém tenha sentado e trazido à colação uma hipótese de um júri virtual. E fui ler. E quando você se debruça sobre a minuta, você verifica que não se trata de um júri virtual. Né? Que a proposta, ela possibilita, né, a utilização de meios audiovisuais para a realização de um júri, que não será por videoconferência, ele será da forma tradicional, criando nessa exceção que estamos vivendo agora de pandemia, uma possibilidade para que os processos especial do Tribunal do Júri se realizem, porque nós estamos aqui correndo um risco muito grande, estamos fazendo praticamente indo para quase 4 meses de pandemia, em que, se você levar a ferro e fogo, que o Código de Processo Penal prevê um prazo de 90 dias para o processo se encerrar, tem pessoas lá em março que já estavam com o julgamento marcado e o julgamento não está saindo em razão da pandemia. Né? Sim. Então, claro, esses processos eu vejo eles estão no limite da razoabilidade para que ou a pessoa responda em liberdade e para até que isso se defina. Então, nós estamos exatamente nesse limite. Mas dentre tudo que nós já discutimos naquela primeira vez, em outra live, né, e o que você já discutiu com os colegas anteriores, eu pensei 3 artigos dessa resolução para que a gente possa não ser maçante naquilo que já está, a meu ver, homogêneo para com todos. É o artigo 3º dessa resolução, que fala sobre a convocação dos jurados, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que esses jurados eles serão chamados, de certa forma, 2 vezes, né? A primeira vez para uma chamada virtual, sim, onde as partes vão fazer a escolha daqueles que virão compor o conselho de sentença, que aqui se aumentou para 9, tendo 2 substitutos daqueles antigos 7. Exato. A questão que me chama a atenção aqui é com relação, primeiro, ao sigilo do jurado.
Porque o artigo 3º fala que o oficial de justiça vai providenciar, inclusive, o número celular, o smartphone, o e-mail dessa pessoa. Ou seja, o sigilo desse jurado, que já não quer ser jurado, já está quebrado, né? Nós vamos ter não só o celular, como o e-mail dele, e para entrar em contato com esse jurado. E a segunda questão é, e se o jurado não comparecer nessa videoconferência? Ele vai receber multa ou ele vai receber multa quando não vier para o conselho de sentença? Qual é, entre aspas, a pena para esse jurado que não comparece na primeira sessão virtual? Outra, terá um número mínimo de quórum para esse jurado virtual, entre aspas, o jurado virtual na primeira. A resolução é omissa com relação a isso. O número de jurados para a sessão virtual poder se realizar. Então, eu acho que esse é um primeiro problema que eu verifico, né? Quebra do sigilo, porque terá que ser certificado o telefone e o e-mail da pessoa. Segundo, não fala o número de jurados que tem que estar virtualmente presente para que a gente possa compor um conselho de sentença. Então, essa é a primeira falha. Outra falha, e aqui eu acho a mais grave de todas. Esse parágrafo 3º, artigo 3º, ele elitiza o conselho de sentença, porque somente poderá ser jurado, embora não esteja isso escrito na minuta, mas quem tem smartphone, quem tem acesso à internet, quem tem computador, né? Sim. E o jurado não pode ser esse tipo de pessoa unicamente, né? O jurado tem que ser qualquer pessoa do povo. Então, esse é um ponto assim que, para mim, já é falho na origem. Terceiro, e você colocou muito bem ontem, a incomunicabilidade dos jurados. A partir do momento que, ainda que a gente consiga aquela reunião virtual com 15, vamos colocar o 15, que é o número mínimo, né? Eles vão ter uma segunda chamada para vir. Então, eu imagino que aqui não coloque assim, que o juiz vai marcar uma reunião às 9 horas da manhã e o júri a 1 hora da tarde. Ou seja, entre 9 e 1 hora da tarde, que é o momento que vai se instalar a sessão, o que esse jurado vai fazer até lá? Que é o delay, essa palavra caiu muito bem que você usou. Este delay entre o sorteio do jurado e a sentada dele no conselho de sentença. Sendo que o código mesmo fala que, uma vez sorteado, o jurado está incomunicável, independente de compromisso ou não. Né? Então, no artigo 3º eu vejo essas falhas gritantes. E o mais interessante, eu vou colocar aqui, o artigo 4º fala que o juiz comparecerá juntamente com o conselho de sentença. Só que o juiz comparecerá juntamente com o conselho de sentença, mas qual juiz comparecerá? Porque daí, se você pegar a resolução 313 do Conselho Nacional da Magistratura, disse que o juiz em condição de risco, ou seja, idoso, ou uma juíza gestante, ou com doenças crônicas, não poderá comparecer. E aqui não coloca se o juiz tem que comparecer ou é facultado a ele fazer por videoconferência. Então, são falhas assim, que eu vejo no artigo 3º que, na origem, impossibilita a instauração do tribunal do júri por causa do conselho de sentença. Ou seja, não tendo conselho de sentença, não faz o júri. Essa questão desculpa te interromper, mas antes de você pular para o próximo tópico, me chamou muito a atenção essa questão da incomunicabilidade. Você sabe por quê, Balzer? Porque a gente no cotidiano acaba não reparando pelo seguinte: tem duas coisas que os olhos humanos não enxergam: aquilo que é muito rápido e aquilo que é muito lento. A gente não percebe o movimento daquilo que passa muito rápido e a gente também não consegue perceber o movimento do que passa muito lentamente. Se você ficar olhando para o sol, você não vê o sol se mexer. Mas de manhã ele está aqui e de noite ele está aqui.
E as coisas rápidas também são dessa maneira. O que é que acontece numa sessão do tribunal do júri, no que diz respeito a sorteio, incomunicabilidade e compromisso do conselho de sentença? Praticamente na hora. Numa sessão presencial, tudo isso é gravado por praticamente por uma simultaneidade. Você sorteia o jurado, ele se levanta, senta na cadeira. Sorteia, levanta, senta na cadeira. Você faz isso 7 vezes, o juiz manda todo mundo se levantar e faz a exortação. Exatamente. E aí você acaba confundindo isso na tua cabeça e deduzindo que eles estão incomunicáveis a partir do juramento. Assim eu prometo, mas não é. Se você for olhar, o nosso Código de Processo Penal, ele diz que, no 466, que o juiz há de vir tirar os jurados que após o sorteio eles estão incomunicáveis. O compromisso vem lá no 472. Exatamente, concordo. E essa minuta, ela estabelece estabelece uma coisa interessante, ela faz um delay entre o sorteio e o compromisso. E o mais interessante é que ela não dá um prazo. Que horas vai ser esse sorteio virtual? Qual é o... Né? Então nós temos comarcas... Ela faz o sorteio virtualmente, ou seja, pelo 466, após o sorteio, o juiz deve adverti-los que eles estão incomunicáveis, mas o compromisso vai acontecer só quando eles chegarem lá no fórum para a sessão. E então, como eles virão? Durante esse período, eles estão incomunicáveis, só que eles estão incomunicáveis na companhia da família, na companhia dos amigos, na companhia não se sabe de quem, com o smartphone na mão. Não, eles podem vir com um Uber, por exemplo, cujo o motorista seja filho do réu. Nós nem saberemos disso. Você está em Curitiba, eu estou em Campo Grande. Eu vou falar amanhã com o Fuchsberger, que está em Brasília, eu vou falar terça-feira com o Alexandre, que está aqui conosco, que está em São Paulo. Mas imagina as comarcas pequenas, Bowser, onde todo mundo sabe todo mundo sabe do crime que aconteceu. Sim. O cara é sorteado e imediatamente ele já liga, já conversa com a vizinha do lado, fala, puta, eu vou participar do julgamento da morte do fulano. Aquele jurado que já tem receio, não quer ser jurado, nesse delay, aí que ele não vai mesmo. Não vai comparecer. E aí, a ausência dele, vai ser aplicado multa? Ou vai ser colocado aquele substituto que veio? Já que você tem substituto, né? Então, enfim, são discussões, caso na prática isso venha a ter, a gente não sabe como vai ocorrer. Mas na prática não tem como, é impossível. Mas a mim quer me parecer que é uma quebra de gravíssima da incomunicabilidade aí nesse dispositivo. Claro. Então, e um outro artigo que me saltou os olhos aqui é o artigo 5º, que fala assim, a sessão de julgamento deverá ter ampla publicidade, com possibilidade de acesso virtual à sessão de julgamento, devendo ser disponibilizado o link de acesso ao sistema de videoconferência a familiares do réu, da vítima e ao público em geral. Você já foi da TI? Sim. Então tá, eu nunca fui da TI. Mas eu não preciso conhecer de informação, ou de tecnologia da informação, para que num estado, como o estado do Paraná, que nós temos aqui... 171 comarcas. 171 comarcas. Que seja realizado júris no mesmo tempo, não há equipamento, não há link, não há operadora que dê vazão a isso. Um hub no Tribunal de Justiça você não vai ter, porque você não vai ter banda para tanto vídeo. E some-se a isso uma exceção do tribunal que está acontecendo online. Não tem como. Isso aqui vai quebrar toda e qualquer internet da vida, não sei nem como... se colocar isso aqui para alguém da tecnologia, da informática, eles vão dizer assim, impossível. Para você transmitir isso daí via YouTube ou via Google Meet, você tem que equipar fisicamente os fóruns. E esqueceram que um júri tem hora para começar. Eles esqueceram isso. Um júri tem hora para começar, não tem hora para acabar. Quantas vezes já passou noites e noites, semanas no tribunal do júri? Enfim. Então, me parece que faltou sentar no chão da fábrica aqui para ver a poeira cobrir os olhos, né? E um outro artigo que, para finalizar ainda essa minuta, é o artigo 15,
o artigo 15, e aí eu acho de uma gravidade tremenda, que diz o seguinte: o juiz-presidente, o representante do Ministério Público e o defensor deverão zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual, tais quais internet, instalação dos aplicativos, etc. E o Ministério Público e o defensor são responsáveis pelo equipamento, né? Ora, mas espera aí, eu não tenho equipamento. Quantos Ministérios Públicos aí que sem recursos para dar equipamento e defensores dativos que não têm equipamento? Então, isso aqui desculpe, mas na verdade, o artigo 15 dá a possibilidade para aqueles que não querem fazer o júri de puxar o fio da tomada e dizer assim: olha, o meu equipamento não funcionou. E tanto que para frente diz assim: se porventura isso acontecer, vai ser adiado o julgamento. Meu amigo, eu já vi gente adiar júri por menos que isso aqui. Já vi advogado com unha encravada no dia do júri e já vi promotor com dor de barriga na hora do júri. Não há, Bowser, não tem como. Bowser, mas aproveitando esse viés de trazer o chão da fábrica para cima, roubando aqui, ou melhor, furtando, porque eu não estou te ameaçando nem te usando violência, sim, mas furtando a tua expressão, aqui com relação a essa responsabilidade pelo equipamento e pelas condições de transmissão, uma outra coisa que me preocupa é o seguinte: quando você delega isso para as partes, você torna as partes responsáveis pela transmissão em si. Hoje nós estamos conseguindo fazer uma live absolutamente sem problemas de conexão, mas logo no começo você percebeu que eu tive um problema com o meu Wi-Fi. Claro. E ela estabilizou por quê? Porque eu mudei para o 4G. Ou seja, eu estou... Olha o raciocínio. Eu estou dependendo da Vivo. Se cair a transmissão da Vivo, eu tenho que voltar para o meu Wi-Fi. E aí eu faço... Mas agora, me acompanha nessa ponderação. Se eu voltar para o Wi-Fi agora, a minha transmissão ela vai ficar gaguejando, ela vai ficar cortando. E a minha pergunta é o seguinte: como é que fica o cômputo do meu tempo de fala se eu estou aqui falando, e eu tenho 1 hora para apresentar minha fala, mas enquanto eu falo, eu tenho cortes que duram aí às vezes 20 segundos, 30 segundos, e de repente somados eles dão ao todo 15 minutos da minha fala. Perfeito, o raciocínio. A minha explanação ela não vai durar 1h30. E além de não durar 1h30, ela não vai ter concatenação. Eu vou te contar na prática o que aconteceu comigo não faz faz pouco tempo. Foi um júri, inclusive, que eu pedi absolvição. Falei durante 1h30, sustentei e os motivos que me levavam àquele pedido de absolvição. E a defesa veio... Temos 5 minutos. Tá. E a defesa veio também pedindo absolvição. Porém, faltando 10, 15 minutos, acabou a luz do fórum. Você acha que eu ia perder um júri daquele, quase 4 horas de julgamento, de um júri que eu pedi absolvição, a defesa estava pedindo absolvição, nós ligamos os celulares, terminamos o júri à luz de celulares, né? Se fosse velas, luz de velas, para não perder todo o julgamento, toda a solenidade. Então eu acredito que você depender da tecnologia para o tribunal do júri, que demanda mais de 24 horas, muitas vezes, não faz sentido. Enfim, acho que a gente chega num acordo aí de que é preciso a colaboração aí de agentes, de operadores do júri nessa discussão, para trazer e me permita só trazer para você, para encerrar, que eu não sei se você tem conhecimento de um pedido de providências que ocorreu em Santa Catarina, dos oficiais de justiça de Santa Catarina. Tenho conhecimento. Ou seja, então veja, nós temos uma resolução dizendo que é para não fazer o júri, temos uma que faça virtual e temos agora a resolução da audiência de custódia, que, com a devida vênia, que a audiência de custódia você pode muito bem fazer audiovisual. Agora, júri audiovisual, da forma como está proposta, reconheço a boa-fé, reconheço a boa intenção, mas é necessário sentarmos e acharmos uma boa saída. Eu sempre digo,
trazer os atores, né? Isso, a boa saída, a meu ver, está nas mãos do juiz-presidente do Tribunal do Júri, chamando promotor de justiça e advogado, fazendo um consenso e levando o júri presencial, com as devidas cautelas de sanidade pública que todo mundo está tendo aí. Acho que o caminho vai ser uma boa pauta de negociações aí, sobretudo ouvindo os agentes que operam na área e ponderando melhor sobre o assunto. Bowser, chegamos aí no nosso limite. O reloginho tá para aparecer. Eu gostaria de te agradecer por participar dessa série de debates aí, enfim, que só tem o que eu considero as mais brilhantes estrelas da constelação do nosso júri brasileiro. Meu Deus! Não, enfim, você é um cara que merece todas as honras aí de nós, especialmente do Ministério Público Brasileiro. Te agradeço o convite, obrigado pelas ponderações, elas estão salvas aí, eu vou depois postar no YouTube, e eu passo aí para você 1 minuto e 50 restantes para as tuas considerações finais. Muito obrigado, meu amigo, fique Muito obrigado. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, te desejar boa sorte na tua carreira, saúde a você e a sua família, né, e dizer que aquele que vive do Tribunal do Júri é um apaixonado, né? E quando a gente se fala em paixão, isso não tem fim, né? Então eu verifiquei ontem aí com os colegas que estavam, o Zagallo, o Amorim, o Stefano, etc., monstros, daqueles que eu leio, ouço falar, vejo reportagem, eu pensava assim, pô, um dia, quem sabe, eu vou conhecer essas pessoas, trabalhar com eles, conhecer eles, e de repente você me traz esse convite para não estar ao lado deles, mas estar discutindo o nosso trabalho. Eu me sinto lisonjeado, né? Lisonjeado mesmo, e humildemente aqui eu quero agradecer esse convite. Valeu, a gratidão é minha. Obrigado, meu companheiro, e cuide-se aí, por favor. Tamo junto. Valeu, fica com Deus. Felicidades. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.